Hola, bom dia. I'm Ben from AB Biotec, and it's a real pleasure to be here in Brazil together with so many brewers. So we're a new supplier in yeast and brewing ingredients. So thanks Agrária for the opportunity to be here, to present ourselves, to show what we do. Então, o Ben ele já começou a se apresentando. Então, o Ben trabalha na Pinnacle, que faz parte do grupo AB Biotec. Ele vai falar um pouco sobre isso para vocês, que são leveduras e produtos para o ramo cervejeiro. E ele está muito feliz de poder estar junto com vocês e apresentando para vocês. Okay. So today I will talk about sulfur compounds in beer, but not the nicely smelling ones that Thomas Schellhammer introduced this morning. It will be about the smelly sulfur compounds, the ones that you want to avoid in your beer. That will be the main topic of the talk today. O tópico de hoje é compostos sulfurosos, mas não os compostos que foram apresentados hoje pela manhã pelo Tom, mas sim os compostos que têm odor, que são mal cheirosos. Okay, so first I will talk a little bit about AB Biotec, our company, and about Pinnacle, the brand that we sell, that we use to sell our yeast. Then I will talk about which are the sulfur compounds that are occurring in beer, and then how to avoid them, and especially talking about what the brewing scientists tell about how you can avoid sulfur compounds in your beer. And then also I will talk about how our products impact sulfur and H2S production, and how you can avoid, how you can use them in the best way. And then finally, I will end also with some sulfur compounds that are beneficial, that you can use to your advantage in beer. Então, primeiramente, ele vai introduzir a empresa para vocês, a Pinnacle AB Biotec. Depois ele vai descrever quais são os compostos sulfurosos que nós vamos estar falando hoje, como evitar os problemas desses compostos sulfurosos, quais são os impactos, principalmente do H2S, e como obter benefícios desses compostos sulfurosos. Okay, so many of you don't know me yet. So I'm Ben. I'm responsible for product development in AB Biotec, product development and application into beer. I work in the Netherlands. So I'm a brewmaster by education. And I started my brewing career as a brewing scientist specialized in fermentation at AB InBev. So I worked a lot on lager beer production. So that's my specialty. I also worked on product development to make new beer recipes. And I worked together with the breweries of AB InBev at the time to implement them. Então, o Ben, hoje ele é responsável pelo P&D da AB Biotec. A experiência profissional dele vem da Ambev. Então ele trabalhou muito com cervejas lager e desenvolvimento de processos de fermentação, leveduras. E ele é um mestre cervejeiro formado em Louvain. Okay, so first I want to quickly introduce our company AB Biotec. AB Biotec is part of AB Mauri. AB Mauri is mostly known in the bakery sector because it's a company selling yeast and ingredients for the baking sector. But we want actually to use our expertise also in other sectors in fermented beverages. And that's why we have a separate entity called AB Biotec working on fermented beverages, and our brand is called Pinnacle. Então, o grupo AB Mauri é um grupo muito grande, né, que trabalha com vários tipos de produtos, e por isso eles segmentaram a parte de levedura, fermentação,
para a empresa AB Biotec. Okay, we are a technology-driven company that is active in wine, in distilled spirits, in beer, in bioethanol, human and animal nutrition. So we want to be the partners of the craft brewing industry, also in beer. Yeah. Então, é uma empresa muito consolidada já nos ramos de vinho, destilação, bioetanol, nutrição animal e nutrição humana, e eles querem agora também se consolidar como referência aí na parte de fermentação cervejeira. So we are globally active. We have several R&D and application centers where we develop new products, new yeast or other beyond yeast, and also where we work together with customers in application of technologies. So we have a site in Australia, we have a site in the Netherlands where I'm working, also in UK, in St. Louis, in North America, and our commercial center is in LATAM, is in Chile, Santiago, where and this is led by Guillermo Soto, my colleague who you might have met already. Então, a empresa atua no mundo todo, tem várias sedes onde são aplicados os produtos, são aplicadas as tecnologias, então, Austrália, na Holanda, nos Estados Unidos, e tem um centro comercial que atende a América do Sul, que fica no Chile, e a pessoa responsável é o Guilherme, alguns de vocês já conheceram aí durante o Congresso. Guilherme, stand up. Okay. So we want to become a partner of the craft brewers, and we want to use our expertise in fermentation, and that's why we are launching soon a new product line called Pinnacle. So, and we will have 4 products. We have 1 nutrient, brewing fermentation nutrient called Brew Boost, and 3 yeast. So there will be 1 English ale, 1 American ale, and 1 lager. And some of those yeast have been tested already by Agrária and by Prozyn, and you can drink you can drink beers made with those yeast here at the conference. Então, eles querem se tornar parceiros das cervejarias aqui no Brasil, e com isso eles estão lançando essas leveduras cervejeiras e também nutriente. Então, Brew Boost, que é o nutriente para a levedura, e 3 leveduras, uma English Yeast, uma levedura inglesa, uma levedura americana e uma levedura lager. Ale inglesa, ale americana e lager. Okay, let's start to talk a little bit about sulfur compounds. So sulfur is often a problem in brewing. I'm a brewmaster myself. I brewed beers in the past where I had also issues with sulfur, and sulfur can come in many forms. So maybe I give. Esqueci de traduzir a parte antes. Ele também comentou que algumas das cervejas que vocês têm tomado durante o Congresso foram produzidas com as leveduras deles. A maioria das cervejas tinha um tagzinho com os ingredientes, então vocês já tiveram a oportunidade de provar algumas. E agora ele comentou que alguns desses compostos... como é difícil, cara, agora já esqueci. Desculpa. What did you say for this line? So I said sulfur can come in many forms. It can come as H2S, rotten eggs, which is the form that unfortunately many of us know and that I think many of us had issues with in the past. But it can also come as cabbage, onion, rotten vegetables, cooked corn, cauliflower, or burnt matches.
and even more than this. Os compostos sulfurosos eles podem aparecer de várias maneiras. O mais comum, que nós mais conhecemos, está relacionado a ovo podre, mas também outros aromas como cebola, repolho, vegetais podres, vegetais cozidos, fósforo queimado. So today I will focus on H2S, rotten eggs, and burnt matches. And you will see that actually those flavors, those off notes, they always are caused by a specific compound, by a specific molecule. And mostly those compounds, they have their origin in the brewing process or in the fermentation. Sometimes sulfury flavors are just part of the beer style, like in some European lagers, sulfurs just make up like how the beer should taste. Hoje vão ser falados os compostos relacionados ao aroma de ovo podre e de fósforo queimado. Então, vocês podem ver que cada um desses aromas está relacionado a um composto específico e, normalmente, esses compostos eles provêm do processo cervejeiro, do processo de fermentação. Mas também precisa ser falado que compostos sulfurosos, às vezes, fazem parte da característica sensorial de alguns estilos, como, por exemplo, cervejas lager europeias. Okay, in the next table, you see an overview of the most common sulfur compounds in beer. And in this table, I want to show two things. So the first thing is that, and this was already highlighted by Thomas before me, is the flavor threshold. So the occurrence of these sulfur compounds is very low. So they are at the ppb level, which is microgram per liter. So very, very low flavor threshold for most of those sulfur compounds. Então, o que ele quer mostrar nessa tabela que, na verdade, a quantidade desses compostos que tem na cerveja é muito pequena, ela está em níveis de ppb. Hoje já foi falado em limiar de percepção, então às vezes o limiar de percepção também é muito baixo, mas a quantidade que existe na cerveja é muito pequena. O problema é o limiar de percepção. So you would say low concentrations, good, no issue. However, unfortunately, the human nose is super, super sensitive to sulfur compounds. Same as with the tiles that were explained this morning, it's also with the other sulfur compounds. So even though they are low in concentration, the human nose is often capable of picking them up at these low concentrations. Assim como os tióis, né, os compostos foram abordados anteriormente pelo Tom, o nariz humano ele é muito sensível a esses compostos. Então, mesmo eles estando em quantidade muito baixa, eles são, mesmo assim, imperceptíveis. Okay. Then the second point I wanted to make is the origin of those sulfur compounds. So they come from the brewing process. Sometimes they will come from the malting, but most often for sulfur compounds, they come from fermentation, from yeast. It can be yeast lysis or just produced by yeast. And this is why we as AB Biotec and Pinnacle wanted to talk to you about sulfur compounds, to show you like what can be done from the yeast side to have less sulfurs in your beer. E a origem desses compostos, então, como já foi falado, vem do processo cervejeiro, pode vir do malte, mas principalmente a origem desses compostos vem da fermentação. E é por isso que a Pinnacle está aqui hoje para falar um pouco para nós sobre esse tema, que é a fermentação e é o produto que eles vendem. Okay, I will start with H2S. So H2S we know as the flavor of rotten eggs,
and it's the most prevalent cause of sulfur issues in brewing. Ele vai começar falando então do H2S, está relacionado ao aroma de ovo podre, que é o principal composto formado aí durante a fermentação. Eu vou pedir uma ajuda, gente, talvez alguém da organização, para desligar essas luzes fortes aqui. Acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem os slides. Okay, so first, why is yeast producing sulfur compounds in the first place? And the reason is that yeast grows, and to grow, yeast needs amino acids. So what yeast will do during the growth is it will take sulfate from the wort, and it will convert it, process it through several enzymes to amino acids. But along the way, it's producing hydrogen sulfide, and this is leaking from the yeast cells into the beer. And that's the H2S of flavor. Então, o porquê, né, que essa levedura produz composto sulfuroso é porque ela busca aminoácidos. Então, a partir de sulfatos que tem no mosto, ela faz toda essa cadeia metabólica com enzimas e o resultado final. Então, dentro dessa cadeia, ela libera um H2S. And what we typically see, and this is studied by scientists, is that yeast is producing and reabsorbing H2S in several phases during the growth. And this we see here, like initially, so you see several peaks. It can be 2 peaks, it can be 3 peaks in fermentation. So this is yeast actually producing H2S, then during the growth taking up H2S, again producing H2S, and so on. So it happens in several peaks depending on the yeast growth. So yeast growth is very important for sulfur production. Então, o que foi observado em estudos é que, durante o processo de fermentação, a levedura produz mais H2S, daí ela absorve, produz de novo, absorve novamente. Então, pode ter aí 2 a 3 picos ou até mais de produção de H2S e absorção. Isso tudo dependente do crescimento da levedura. Okay. So, during a good, normal, and vigorous fermentation, normally, after the production of H2S, which always happens, yeast will again take up the H2S, will absorb it. And a second effect is also the CO2 produced by the yeast will strip out H2S from the fermentation. Então, durante uma fermentação vigorosa, a gente percebe que a levedura consegue primeiramente absorver um tanto desse H2S, mas também acontece a volatilização desse composto por arraste de CO2. However, there are also other effects that can play. Like if your yeast is not healthy, it will open up, it will lyse, and it will release sulfur again into the beer. And the second effect is that during the maturation, yeast can take up some H2S, but also H2S can react with other molecules in the beer and form other sulfur compounds, which can be either not perceivable or even more perceivable. Então, quando você tem uma deficiência na fermentação, na levedura, pode acontecer uma autólise acima do desejado no fim da fermentação. Isso faz com que aumente a quantidade de H2S. E esse composto, então, ele pode se manter como H2S, mas ele também pode criar outros compostos sulfurosos na cerveja. In general, lagers have more issues with sulfur than ales. So this is due to the yeast, but also due to the fermentation process of lagers. Normalmente, cervejas lager
tem mais problema com a formação desses compostos sulfurosos. Isso se deve ao fato da levedura lager, mas também à fermentação. Okay, so if we look at all the literature on sulfurs, actually there is a very nice summary made by the American Society of Brewing Chemists. It's called fishbone. Fishbone, why? Because obviously it looks like a fishbone, and it actually tells all the root causes of sulfur production in beer fermentation. Então, existe gráfico que é resumido, feito pela ASBC, que é gráfico em formato de espinha de peixe, que tem todas as reações que podem formar o H2S. Now, it looks very complicated, but actually it basically comes down to 4 principles. It means a good yeast health through good nutrition and aeration. It's fermentation at the right speed. It is using the right yeast, and it's also about hygiene. Então, parece muito complexo, mas no fim das contas se resume em 4 tópicos. Primeiro, levedura saudável, né, e então com adição de nutrientes e também uma boa aeração. A fermentação na velocidade correta. Lógico, também usar a levedura correta e também cuidado com higiene, com limpeza. And the most important is prevention is very important because there is little ways to rescue the beer when you have sulfur. Então, é muito importante trabalhar com a prevenção. Depois resgatar esses compostos sulfurosos, tirar eles da cerveja é muito complicado. Okay, so as I mentioned before, sulfur production is a lot correlated with the growth of the yeast. So therefore, we need to have the right balance in not overstimulating the yeast to grow, but also not understimulating it to grow. Então, está muito relacionado ao crescimento da levedura. Então, é importante adicionar a quantidade correta de levedura, não estimular demais esse crescimento e não estimular de menos esse crescimento. So what is seen in the literature and what is known is that zinc is very important. Zinc is very important. So too little zinc can give H2S, too much zinc the same. Also, with aeration, aeration is also a kind of nutrition for the yeast. No aeration, if in case of yeast recovery, I will come back to that later, is not good, but too much aeration is not good either. And finally, there is also trup recovery. So trup in a whirlpool or sedimentation tank contains a lot of lipids and proteins, and it's a very strong boost for the yeast growth. So it's a good removal of the trup is important in order not to have H2S. Então, é importante então para evitar essa causa do H2S adicionar zinco. Então, muita literatura trabalha com a nutrição de zinco da levedura. Também a aeração é importante. Ele vai falar um pouco sobre a aeração ainda, mas ela é importante principalmente quando a gente fala de reaproveitamento da levedura. Assim como pouco zinco pode ser prejudicial, muito zinco também pode ser prejudicial. Uma aeração excessiva também pode ser prejudicial. E uma remoção ruim do trube também, porque o trube ele tem uma concentração alta de ácido graxo e proteína, então o arraste muito grande de trube pode também formar gerar esse H2S. Okay, so it's not easy
to say what is a good balance for your yeast, because it's always a little bit yeast and recipe dependent. But in general, what is more or less accepted is that zinc is ideally between 100 and 250 ppb. Aeration, I will explain in the next slide, and good trap removal in the whirlpool, and ideally also a purge in the fermenter after 24 hours can help you to avoid H2S issue. É difícil dizer exatamente quais são os melhores parâmetros, porque é muito dependente de receita e de qual levedura está sendo utilizada, mas, de maneira geral, você pode dizer que uma adição de zinco de 100 a 250 ppb. Sobre a aeração, ele vai falar no próximo slide, e sobre o trube, então, é importante fazer uma remoção eficiente no whirlpool e também a remoção do trube frio, fazendo purga após 24 horas no tanque. So first, looking a little bit deeper on zinc. Zinc is the only nutrient that does not come in sufficient quantities in regular malt. And zinc has a very important impact on H2S. This is known. So this 100 to 250 ppb is a good level for zinc addition. O zinco é o único nutriente para fermentação que não tem quantidade suficiente no malte. Então, a adição de zinco é de extrema importância nessas quantidades de 100 a 250 ppb para evitar a produção de H2S. A convenient way to add zinc is our product named Brew Boost. So Brew Boost is inactivated yeast with high zinc content. And for lager fermentation, we recommend to use 1 gram per hectoliter of Brew Boost. Brew Boost is also Reinheitsgebot proof. Uma maneira eficiente de dosar zinco, então, é utilizando o nutriente Brew Boost, uma quantidade aí de 1 grama por hectolitro, podem ver que é uma quantidade muito pequena, e essa é uma solução muito boa para promover e para prover zinco, né? E também é importante falar que esse produto ele não fere a lei da pureza da cerveja alemã. Okay, so our Brew Boost comes in a tub of 500 grams or in sachets of 2 times 5 grams, so it's convenient to use, and it will not only help to improve the performance of your fermentation, especially in 3 conditions: recovery of yeast, so utilizing yeast, or high gravity, high alcohol fermentation, or brewing recipes with a high level of unmalted cereals or other adjuncts. Então, o zinco ele melhora a performance da fermentação, principalmente para levedura reaproveitada, também em mosto de high gravity, né, e também quando a gente usa uma quantidade muito grande de adjunto. It also helps your yeast to flocculate better. So it means that when it has sedimented and you want to harvest it or purge it, you will have less beer losses because of the better flocculation. Além disso, ele melhora a floculação da levedura. Isso significa que assim eu vou perder menos cerveja durante as purgas e ter menos perdas assim. So if you have difficult fermentations with risk of H2S production, zinc is very important. There are also other brewing nutrients that contain a high level of DAP. It's not always bad, but with high levels of DAP, there is a risk that you stimulate the growth of the yeast too much and that you get H2S production. So in case you use these type of nutrients, you need to use them in moderation.
Então, existem outros nutrientes aí com alta concentração de DAP. Elas também funcionam, mas pode ocorrer uma multiplicação muito grande da levedura e também assim levar ao incremento de H2S. Okay. Then about aeration. Aeration is also a very important topic for the yeast growth and for H2S production. Too little aeration, it can give you sluggish fermentation and it can all give you sulfury flavors, but too much aeration can also do the same. Então, a aeração também é importante. Uma aeração muito baixa pode ocasionar uma fermentação arrastada e assim produzir H2S, mas também uma aeração muito alta também pode fazer com que aumente a produção de H2S. Okay. For dried yeast, aeration is in principle not needed. However, if you have often issues with sulfurs, it can help to reduce H2S, and it never harms. It can even improve your fermentation, even though it will also work without. Então, para leveduras secas, normalmente não precisa aerar, mas se vocês tiverem problemas com compostos sulfurosos, a aeração não vai fazer mal e pode ser que melhore a fermentação e melhore a saúde da levedura. And think back about what I earlier said about yeast growth. So during yeast growth, there is H2S production. So it's important to do aeration only at the beginning of your fermentation. I guess few people are aerating at the end of fermentation or after mid-fermentation, but it's nevertheless important to tell. É importante dizer que a aeração ela precisa acontecer antes do início da fermentação. Tem algumas pessoas que às vezes fazem a aeração mais tarde, ou quando faz fermentação mista, faz uma segunda aeração, mas o ideal é fazer a aeração sempre no início. So actually, while talking to some of you, I understood that many brewers in Brazil, they reuse the yeast. So when you reuse the yeast, then it becomes not anymore a dried yeast, it becomes like a liquid yeast. So for liquid yeast, aeration is super important. So there, the recommendation is like, if you recover the yeast and you have a fermenter with one brew, the ideal you can do is to oxygenate your wort with oxygen, because with oxygen you can reach a higher level of oxygen in your wort, and that will help your fermentation. On the other hand, if you have fermenters that fit several brews, then you can also perfectly work well with air, and then you can aerate all the brews, let's say up to 5, but it's best to aerate in the first 24 hours after pitching the yeast. Ele conversou com vários cervejeiros nos últimos dias e ele, bem, como a gente sabe, muitos de nós reutilizamos as leveduras, né? E para a reutilização da levedura, quando ela é reutilizada, ela deixa de ser uma levedura seca, ela passa a ser uma levedura líquida, e assim passa a ser importante fazer a aeração de todos os lotes. Então, quando tem uma produção da cerveja que vai para o tamanho do lote da braçagem é do tamanho do tanque, né? Então, importante é oxigenar todo esse lote. A recomendação dele com oxigênio puro para alcançar níveis de até 20 ppm de oxigênio. E quando são feitas mais braçagens para encher um tanque, né? Então oxigenar de preferência todos os lotes, né? Quando a gente fala de produções, 5 produções em 24 horas,
para alcançar níveis aí de oxigênio de 4 ppm em cada oxigenação. Okay, then very important also is temperature. So temperature is actually your friend to determine the speed of the fermentation. And especially lager yeast is quite sensitive to high temperature. So at high temperatures, they will produce more rapidly sulfur compounds. Então, importante também é a temperatura, né? Principalmente a levedura lager é muito sensível ao aumento de temperatura. Normalmente, quando você trabalha em temperaturas mais altas, faz com que a levedura produza mais compostos sulfurosos. Okay, so here I put a recommendation of, for instance, our Pinnacle lager yeast and how to use it. It looks a little bit complicated, but we go through it step by step, and I think this is also the way that most brewers in Brazil, I understood, are doing fermentation. So the blue curve is the temperature, the red curve is the yeast viability, then here is the yeast cell count, and this is the apparent extract. Então, nesse gráfico ele mostra aproximadamente aí as temperaturas que são trabalhadas pela maioria dos cervejeiros aqui no Brasil, e também a recomendação para a levedura da Pinnacle. Então, vocês podem ver na linha azul é a temperatura, na linha vermelha é a viabilidade da levedura, na linha laranjada é a quantidade e contagem de células, e na linha verde é a diminuição do extrato. Okay. I will show you later also some real data on our yeast specifically. But in general, the best way to go is to have a primary fermentation at low temperature, 10 to 13 degrees, and then you can do a warm maturation. That's perfectly okay. But what is important for warm maturation is not to start it too early, because this is the cell growth. Actually, warm maturation, it can only be started after the yeast has fully grown to its maximum potential, because if you do it earlier, then you will get a more fruity beer, and you will get, in some cases, a more sulfury beer. So it's important to start when you have the peak of the cell count. Now, brewers never measure cell count in the beer, so a good guideline is to do the warm maturation as of half of the attenuation of the apparent extract. Então ele estava comentando aqui sobre as temperaturas, né? Ideal é fazer a fermentação primária com temperaturas abaixo de 13 graus Celsius. Pode ser feita, e até em alguns casos é recomendável, fazer uma maturação em temperaturas mais altas. Só que tem que tomar cuidado que não se pode elevar a temperatura antes dessa fermentação atingir o nível máximo de contagem de células. Caso contrário, pode ser que essa cerveja produza mais ésteres, fique mais frutada, mas também possa produzir mais H2S. Normalmente o cervejeiro não faz contagem de célula durante todo o processo da fermentação, então outro parâmetro que pode ser observado e pode ajudar nesse sentido, então, é a diminuição do extrato. Então, a partir do momento que esse extrato cai pela metade, já é um momento que se pode começar a aumentar a temperatura. Cone cooling is not something that is very common in craft, but if you have it, it's a very useful tool to keep your yeast healthy. So then the sedimented yeast will be kept cool at the bottom of your tank, and it will not lyse and not form H2S in that way. Então, não é muito comum no craft, mas fazer
essa maturação a fria, né? Então baixar a temperatura do tanque antes do extrato final pode também ajudar aí na nutrição da levedura e tal, mas não é muito comum. Na nutrição não, na fermentação e a viabilidade e vitalidade da levedura. If you don't have cone cooling, which will be the case, I guess for most of you, then the key is to keep your yeast healthy in a different way, to make sure it doesn't die. And you know, once most of the extract has been consumed, then yeast will start to die off rapidly, and during this dying phase it can produce H2S. So there is two things here, is to harvest the sedimented yeast as soon as you can. So you don't need a lot of yeast to mature your beer, to remove diacetyl. Just a little bit of yeast in suspension is enough to do that. So you can harvest your yeast as soon as you can. And then also cooling back after the warm maturation. Don't extend it more than what you need to do your diacetyl rest. Então tem que cuidar muito com o descanso de diacetil, porque podem ver que a viabilidade da levedura cai bastante. Então é importante, logo que se atingiu os níveis desejados de diacetil, já baixar essa temperatura para que vocês consigam coletar essa levedura para fazer o reaproveitamento em um momento que ela ainda tenha viabilidade alta. Então, podem ver aqui no gráfico que a viabilidade cai bastante, então tem que tentar tirar essa levedura e fazer essa purga para reaproveitamento o quanto antes. Okay, and the final point is, and this is it's common, and most brewers do it, is to do a cold maturation, because this is typically the period when H2S will react with other compounds and will be absorbed by the remaining yeast, and this cleans out your beer. Claro, o período de maturação, né, de guarda fria é importante para que o H2S possa ser reabsorvido pela levedura e também reagir com outros compostos, e assim você consiga eliminar ele. Okay, then I would like to show you some specific data for our yeast, for our Pinnacle lager yeast. And what we did here in this experiment is, it's a lab experiment, but I think it's very useful. It shows sulfur production, because we use a paper strip, that is impregnated with lead. And the lead reacts with H2S, with hydrogen sulfide, and it forms lead sulfide, and lead sulfide is black. So the blacker the strip, the more sulfide is produced. Então eles fizeram, ele vai falar um pouco da levedura deles, né? Eles fizeram testes de produção de compostos sulfurosos em escala laboratorial, nesse caso, onde eles usaram fitas de LED, chumbo, se não me engano, né? LED, né, chumbo. Fitas com chumbo, onde você colocando essa fita, o chumbo ele reage e faz com que fique mais escura a fita. Okay. One important note to make is that it's not because the strip is black that you will have a sulfury beer. This strip just indicates the production of sulfur by the yeast, but it can be that the sulfur is again removed by CO2 or absorbed by the yeast. However, it means that the yeast produces more sulfur, so that you have more risk of a sulfury beer. O fato da fita ficar escura não significa que necessariamente você vai ter compostos sulfurosos na cerveja, porque existe toda essa questão que já foi falada de reabsorção, mas é um indicativo de produção de composto sulfuroso. Então, se você tem a produção, pode ser que isso se mantenha na cerveja depois. Okay, so to show you what we did here, so we
varied on pitching rate, fermentation temperature, warm maturation, yes or no, and nutrient addition with brew boost. And this first condition is our reference condition, where we pitch 100 gram per liter, ferment all the way at 12 degrees, do no warm maturation, and add no nutrient. And you see the strip is perfectly white, so no sulfur production. This will definitely not be a sulfury beer. Here in black you also see the fermentation curve. Então esse teste ele contou com 4 variáveis, a contagem de célula, a pitching rate, no caso aqui da levedura seca, a temperatura de fermentação, se houve maturação a quente sim ou não, e também a adição de nutriente. Vocês podem ver que na primeira coluna, que foi a pitching rate de 100 gramas por hectolitro, em fermentação a 12 graus, sem a maturação a quente e sem a adição de zinco, não houve uma grande reação com o chumbo, então é uma cerveja que provavelmente não teria problema com H2S. Okay. So what happens when we pitch more? Suppose you want a faster fermentation, and we pitch the double amount of yeast, the maximum of the recommendation. Even then, you don't get a sulfury beer. You will see that the fermentation initially starts up faster, but in the end, it will not finish faster. Então, o segundo teste então foi com o dobro da dosagem de levedura, que é o máximo recomendado. Podem ver que também não houve um aumento na produção de enxofre. O que houve foi uma aceleração da fermentação no início da fermentação, mas no fim da fermentação praticamente não houve diferença. Okay. Another way to speed up your fermentation is to ferment at higher temperature. And this is something that some brewers do. So we tested here fermentation at 15 degrees Celsius, all the way the same temperature. This definitely gives a very fast fermentation rate. You can win 2-3 days doing this. But the disadvantage, the downside, is that you have quite a lot of sulfur production. Again, not sure if this beer will be sulfury, but at least the yeast produces more sulfur in this condition. Então, uma das maneiras para acelerar a fermentação, como vocês sabem, é aumentar a temperatura. Então, nesse teste foi aumentada a temperatura para 15 graus Celsius. Vocês podem ver na linha azul ali no gráfico, vocês podem aí ganhar 2 a 3 dias de fermentação, mas em compensação, nessas condições, foram produzidos muito mais compostos de enxofre. Não significa que necessariamente essa cerveja vai ser uma cerveja sulfurosa, mas essa produção mais alta já traz esse risco, né? So a less risky way to have a faster fermentation is to apply warm maturation. And this is the fourth condition, where we ferment at 12 degrees, but we do a warm maturation at 15 degrees. You don't see a faster primary fermentation, but your diacetyl reduction will go a lot faster. So this will save you time in your fermenter. And what we see there is a little bit increased sulfur production. However, if we combine this with addition of brew boost, then we see that the strip is fully clean, so no sulfur production anymore. So I think this is probably a very good recommendation in order to use the yeast in the most efficient way with the lowest risk of having sulfur. Uma outra maneira de acelerar o processo de fermentação, nesse caso mais relacionado à maturação e redução de diacetil, e fazer uma maturação a quente. Então, nesse teste da maturação a quente, na curva da fermentação primária não houve diferença, mas com certeza teria uma redução mais rápida de diacetil,
ou seja, você consegue encurtar um pouco o tempo. Contanto, com essa maturação a quente, houve uma produção mais alta aí de compostos sulfurosos, e daí eles fizeram um último teste com a maturação a quente e com a adição de nutrientes, com a adição de zinco, e nessas duas condições, então, a produção de compostos sulfurosos foi diminuída consideravelmente. Provavelmente seria uma cerveja sem problema com compostos sulfurosos. Okay, so in a nutshell, pitch 100 gram per liter. You don't need to rehydrate. We know that it doesn't make a difference for sulfur or not for performance either. Ferment at 12 degrees. If you want to do warm maturation, that's perfectly okay, but preferentially use a nutrient like Brew Boost. Resumindo, então, para inóculo não precisa reidratar, eles já fizeram vários testes, pode inocular direto no mosto. A taxa de 100 gramas por hectolitros de pitching é suficiente. Trabalhar com temperaturas aí de em torno de 12 graus, esse é o ideal. Pode ser trabalhado em temperaturas de maturação mais altas, mas nesse caso a indicação é utilizar nutriente. Okay, and then also very important to avoid sulfurs, and it was already discussed, I think, previously. It's to work in a very clean way. The reason why is very simple. It's because you have bacteria, beer spoiling bacteria, and they just produce a lot of H2S. So the more clean you work, the higher chance you have to not have sulfur. Então, outra maneira é, lógico, trabalhar de uma maneira limpa, né, sanitizada, pois se você tiver alguma contaminação bacteriana, essa contaminação também vai produzir compostos sulfurosos. Okay, so what if you did everything to avoid sulfur, and in the end you still have a sulfury beer? Is there still anything that you can do? And the answer is yes, there are a few things that you can do, but it's not obvious. Many times you will not have the right equipment or not the right setup in your brewery to do this. So it's much better to avoid it, but I will discuss now like 3 ways to get rid of sulfur. Tá, mas e se vocês fizeram a cerveja e ela está com um problema de H2S, o que pode ser feito? Então ele vai apresentar para a gente 3 maneiras que podem ser trabalhadas. Muitas vezes há uma limitação de equipamento, é uma limitação, mas são 3 maneiras que podem ser trabalhadas para minimizar esse impacto. Okay. One commonly used way is to purge with CO2. So after the maturation of your beer, if you still have sulfur, you can put an aeration candle in your tank, and you can purge with CO2. This will definitely remove most of the H2S, but on the other hand, it's going to remove also your flavor compounds from the yeast and from the hops. So it's not an ideal way for the quality of your beer, but it can help to remove H2S. Então, uma das maneiras é fazer uma lavagem de CO2. Então, lavando esse mosto com CO2, vocês vão conseguir eliminar a maior parte dos compostos de enxofre, mas, em contrapartida, se for uma cerveja que tem características da fermentação da levedura desejadas, que tem aromas de lúpulo desejados, vocês vão acabar arrastando esses compostos positivos também. Então, não é uma maneira necessariamente muito positiva para a qualidade da cerveja. Another way, and this was already discussed during the talk about whiskey and spirit production, it's to make use of copper. Like in the old days, some brewers were adding copper sulfate
to the beer. So this copper would react with H2S, with sediment, and you filter it out, and it's gone. However, a copper, it's not super healthy, and it's also not allowed in many countries. So that's probably not a good way to do it. But there is other ways. Like some brewers would run their beer through copper tubes. So in these copper tubes, the H2S would react with the copper and would in this way be removed. A third option, so there is a device. I've never seen it personally, but I know it exists, and it's sold by some companies in US. So there is a device with a copper electrode that you can apply on your beer, and it very effectively removes all the H2S from the beer. Antigamente, alguns cervejeiros utilizavam até sulfato de cobre. Esse sulfato de cobre vai reagir com H2S, vai precipitar, e assim vocês conseguiriam eliminar o H2S. Porém, o cobre não é necessariamente saudável para nós, então a adição e nem para a cerveja, né, como a gente já viu. Então essa adição de cobre não é mais praticada, de sulfato não é mais praticada hoje em dia. Algumas cervejarias têm tubulações de cobre por onde eles passam a cerveja e vai acabar reagindo e precipitando, eliminando. E ele falou que existe um equipamento que ele nunca viu pessoalmente, mas que ele sabe que existe, que é utilizar um eletrodo de cobre, e esse eletrodo de cobre poderia reagir então e eliminar e capturar todo esse H2S. And finally, so if you don't have any of this equipment, you can always do an old-fashioned blending with two beers, one problematic beer and one non-problematic beer, and try to blend it away. But it's not easy because I mentioned the H2S, the flavor threshold is super low, so there is a high chance that even after blending, it will still be noticeable. Uma outra maneira que existe é trabalhar com blendagem. Então, você blendar uma cerveja com problema com uma cerveja que está boa, mas, como foi visto antes, o limiar de percepção de compostos sulfurosos é muito baixo. Então, existe uma grande chance de você fazer a blendagem e, ainda assim, você não eliminar o problema. Isso ele não falou, mas você acaba perdendo uma cerveja boa, nesse caso, para blendar e acaba dobrando o teu problema, né? It doubles the problem if it doesn't work the blending. Yes. Okay. So as you see, better to avoid, but worst case, there are some options to try. Então, como vocês podem ver, a melhor maneira é prevenção, né? Eliminação é complicado. Okay, so we talked about hydrogen sulfide. It's known for its rotten egg off flavor, but there are also sulfur compounds that are good, that are beneficial, and that can help you to have a better shelf life of your product and to keep your beer fresh for longer. So one of those compounds is sulfur dioxide. It's produced by yeast, especially by lager yeast. So lager yeast is much more efficient in producing sulfur dioxide, and it's not easy to steer it, but there are a few tricks that can be done to have higher sulfur dioxide. Então, nós vimos até agora um composto muito problemático, que é o H2S, né? Mas também tem compostos sulfurosos que são positivos para a cerveja, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, né? Então, a gente pode trabalhar algumas maneiras na cerveja para ter uma quantidade maior desse composto. Okay, so what is sulfur dioxide? Sulfur dioxide actually it's a natural antioxidant. It's produced by the yeast, and it actually binds with oxygen and with oxidation compounds. So in this way, it keeps your beer fresh for a longer time. Então,
o dióxido de enxofre ele é um composto antioxidante, então ele vai se ligar ao oxigênio e vai proteger a cerveja, fazendo com que ela fique fresca por mais tempo. And it's produced by yeast in the same pathway as H2S, so it's also coming from wort sulfate, which is then transformed into amino acids for the yeast to grow, and the SO2 sulfur dioxide leaks outside of the cell where it stays there in the beer. Então, a via metabólica da produção do dióxido de enxofre é a mesma do que do H2S, ou seja, vem dos sulfatos do mosto para a produção de aminoácido, e no meio dessa via metabólica, então, a levedura secreta dióxido de enxofre. Okay. So now the balance between producing SO2 and H2S, it depends of two factors. It depends of the yeast genetics, this conversion enzyme between the two, and it also depends of the conditions where the yeast is in. So actually your brewing recipe, basically. Então, a proporção da produção de dióxido de enxofre ao H2S depende de alguns fatores, depende também da genética da levedura, e pode ser trabalhado algumas maneiras para influenciar essa proporção. Okay, so here you see SO2 production in commercial lager beers. So you see that some lager beers will have 1 ppm, while others have 10 ppm. Now what is the relevance of this? The range that is very low in SO2, when we're talking about lager beer, it will have a fresh taste, so it means like no perceivable or very limited oxidation in your beer for 2 to 3 months with a good filling, with low oxygen. So your beer will be good for 2 to 3 months. However, on the other hand, if you have one of those beers with high SO2, your fresh taste will last for 4 to 6 months, if combined also with low oxygen during the filling. Então, se vocês observarem nesse gráfico de várias cervejas comerciais lagers, podem ver que algumas cervejarias têm, as cervejas têm uma quantidade menor de dióxido de enxofre, algumas têm uma quantidade muito maior de dióxido de enxofre. O que acontece? Que cervejas com a quantidade menor de dióxido de enxofre mantêm o sabor de cerveja fresca por 2 a 3 meses, e cervejas que têm uma quantidade maior de dióxido de enxofre mantêm o sabor da cerveja fresca por 4 a 6 meses. Então, aumentando aí o shelf life sensorial da cerveja. So now, what you need to do to get in this category of beers instead of in this one, to have the right yeast, so that's one thing, but also to apply the right fermentation parameters. And what is known in literature and from brewing experience is that actually you need to aerate moderately, so you need to aerate, but not too long. You also need to apply a pitching rate that is not too high, so rather 100, maximum 150 gram per hectoliter for a 12 Plato, but not the 200. Apply a low fermentation temperature and have a good trap removal. And if you see those parameters, it's almost exactly the same as the parameters that you need to apply to have a low H2S. Então, o que fazer para que vocês consigam produzir uma cerveja que tenha uma quantidade mais alta de dióxido de enxofre, comparativamente a H2S? Então, os parâmetros são, primeiro, a aeração moderada, né, não fazer uma aeração muito longa, dosagem de levedura não muito alta, de 100 a 150 gramas por hectolitro para uma cerveja de 12 platos, temperatura de fermentação baixa,
e a remoção adequada de truba. Então, vocês podem ver que os parâmetros são muito similares com os parâmetros para a não produção ou menor produção de H2S. Okay, so the good news is that you can have 2 flies in one stroke by applying a good fermentation process. You can both have low H2S and high shelf life of your beer. Vou traduzir isso para um jargão nosso, então a boa notícia é que vocês conseguem matar 2 coelhos numa cajadada só, né? Então, trabalhando da mesma maneira para chegar nas dois objetivos. Okay, so this is the end of the talk. So in conclusion, lagers, they produce a little bit more sulfur compounds than ales. Prevention is very important to apply the right process, because the ways to rescue your beer, there are not many, and they have disadvantages. And there are 4 measures that you need to take to have a good fermentation. Make sure you have healthy yeast with sufficient nutrition and aeration, but not too much either. Use temperature as your tool to control the speed of the fermentation. Faster is not always better. Use the right yeast, and do a good cleaning to avoid bacteria that produce H2S. Concluindo, então, as cervejas lager são as mais problemáticas para compostos sulfurosos, então tem uma propensão maior de produzir off-flavor de H2S. Sempre pensar em prevenção, né? Vimos que a eliminação disso é muito complicada, e as principais maneiras para evitar o problema são trabalhar com a levedura saudável, né? Então, através de nutrição, através de uma aeração adequada, utilizar a temperatura dentro do que é recomendado, nem sempre uma temperatura que acelera a fermentação é positiva. Utilizar, logicamente, a levedura correta e evitar a contaminação, claro, né? Então, contaminação não só para esse composto, é um problema para outros compostos também, como foi visto ontem já. And if you apply all those practices, in the end, you will have less H2S, but also a longer shelf life. Então, se vocês trabalharem corretamente esses parâmetros, além de produzir uma cerveja com uma quantidade menor de H2S, vocês ainda produzem uma cerveja que se mantém fresca por mais tempo pela produção positiva de dióxido de enxofre. Okay, that was it. Thanks a lot for your time, and so again, this is our new product line for brewing. If you have interest, please come to me or to Guillermo after the talk. Thanks a lot. Obrigado. Então, complementando novamente essa linha de produtos deles, que está sendo representado no Brasil pela cooperativa Agrária, ele se coloca à disposição para, se vocês tiverem dúvidas sobre os produtos, né, vocês podem conversar com ele, com o Guilherme, que já se manifestou no início da palestra ali. E, pessoal, eu vou abrir espaço para perguntas agora. Acho que temos tempo, né, Alexandre? Hi, Ben. Thanks for your presentation. It was really good. I was wondering if we use the lager yeast for fermenting on temperatures, for example, 9 or 10 degrees. Ou seja, se nós fermentarmos, né, a cerveja abaixo de 12, sendo 9 ou 10, por exemplo. Yeah. So we have not tested the very low temperatures, because we mainly went for 12 degrees, but it has been also tested by Agrária at a lower temperature. So
it will definitely ferment well. However, it will take a little bit longer, as is the case with any yeast. The lower you go beyond the 12 degrees, it gives you fermentation time that can be maybe 1-2 days extra. Ele não fez esse estudo. Nós fizemos aqui na Agrária já. Então, nós já fizemos fermentação com 9, 10 graus. Como ele falou, logicamente, isso prolonga o tempo de fermentação. Então, nós tivemos uma fermentação mais longa, né? Bom dia, tudo bom? Taxas de crescimento de levedura elevadas aumentam o dióxido de enxofre, o H2S. Enfim. Existe algum indicador assim de qual é que é a taxa ideal de crescimento da levedura, isso peso de biomassa versus volume do tanque? Existe uma relação que a gente possa ter uma referência se a nossa taxa de crescimento está legal ou não? E a segunda pergunta, se me permite? Bora. Pode. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. You said the growth of the yeast influences the production of H2S. If there are a relationship about high of tank, biomass, do we have any data about that? The relationship between biomass and H2S? Yeah. In general, I think yeast will typically grow more or less to the same cell count, because the growth of the yeast is also not only dependent on like the temperature, but also on the nutrients that are present in your wort. So it means like when you would do a higher temperature, you would maybe get a little bit higher cell mass, but what would be the difference is you would ferment, you would grow the yeast a lot faster. And it's this faster growth that will give you a higher risk of having H2S in your beer. Então, a resposta é o maior risco está relacionado à velocidade do aumento da multiplicação celular e não diretamente à quantidade de levedura, de biomassa produzida. A segunda pergunta é sobre os compostos de sulfato dentro da... Todo mundo faz correção de sais, a gente adiciona sulfatos, né? Em algumas cervejas, algumas receitas a gente coloca bastante, né? E se existe a partir de algum ponto que esse composto de sulfato começa a ser prejudicial para a formação do H2S. Qual é que é o limite de ppm de sulfato dentro de uma composição de uma receita, que aí eu tenho que começar a ter atenção para a geração de compostos de sulfato? Regarding salt addition like calcium sulfate, and is there a limit you see for that influences the production of H2S? A good question, but I think the answer is no, because the sulfate in the wort is typically much higher than what the yeast will use. So in most worts you have more than enough sulfate, and the yeast will not consume or transform all of it. Most of it will just stay in the wort. It's only like if you would ferment your beer with some of those wine yeast producing very high SO2, that's the only way how you could exhaust all the sulfate in the wort, but it would not have a big impact on H2S. Então, normalmente, o mosto é muito rico em sulfatos, então uma adição a mais de sulfatos não implicaria necessariamente numa quantidade maior de H2S, porque a levedura vai utilizar só aqueles sulfatos que ela realmente precisa para a fermentação. And also on sulfur dioxide, I've done in the past quite some tests with addition of sulfate to have higher sulfur dioxide, but it doesn't almost have any impact. So. Inclusive, dióxido de enxofre, ele já fez testes anteriormente com uma adição maior de sais
para ver se consegue aumentar a quantidade de dióxido de enxofre. Também não teve impacto significativo. Como foi comentado, o zinco é muito importante no processo fermentativo. Você tem algum estudo relacionado à questão também da valina e à formação de dióxido de enxofre e H2S? You said about zinc. Is there also amino acid valine influence about production of H2S and sulfur dioxide? Yes, yeah. So that is reported, the amount of amino acids in your wort that are requiring sulfur to be made. It can have an impact on the amount of H2S or sulfur dioxide that is produced. So if actually you could say like the less the yeast needs to produce themselves the amino acids from sulfate, the less normally H2S and SO2 you would have, because it's the same pathway, and the compounds just leak out of the cells during this production of amino acids. Sim, então quanto maior a quantidade de aminoácido disponível, menos a levedura precisa fazer a via metabólica para produzir o aminoácido que ela precisa e, consequentemente, menos desses compostos ela vai produzir. Então, se vocês têm uma quantidade suficiente de aminoácido, na teoria diminui a quantidade de H2S. Hello, I'm Ivan. SO2 is allergenic? Or no? When do you think about the highest concentration the SO2 in beer? What the best balance between sensory and legal issues? Yeah. So I'm not sure like how high the SO2 can be in Brazil, but in most countries the limit for not having to label it is 10 ppm. And also the flavor detection limit is around 10 ppm for SO2. So the ideal concentration is around 8 ppm, so below the flavor threshold and below the legal limit. Ok, thank you. Sobre o SO2, ele é considerado em muitos países ele é um alergênico, né? E em alguns lugares tem a concentração máxima que pode ter no alimento. Esse é um ponto importante para a cerveja. Ele fala que na maioria dos lugares, eu sei que os Estados Unidos é 10, a Europa acho que é 15, tem que tomar o cuidado com a concentração máxima. E ele recomenda 8 miligramas por litro. Obrigado pela tradução. Se comentou da aeração, oxigenação do mosto com um processo de produção, com 5 processos produtivos. Se bem que ele não precisa, né? Mas repita para mim. Comentou na palestra a questão de um processo produtivo, tem a aeração do mosto, e com 5 processos produtivos também todos os mostos são aerados. Quando se tem uma divisão de mais de um dia de produção, vamos pegar um exemplo de 8.000 litros, 4.000 litros de um dia e 4 no outro, sendo que no segundo dia de fermentação, de produção, já se tem um consumo de até 20% a 30% do extrato. É interessante se continuar uma dosagem ou não? If you have more batches to fill a tank, but not in the same day, like for 2 days, about aeration, is the recommendation for the next day still aerate all the worts, or only at the first day, regarding like the extract consumption about 20-30% already? Yeah, a good question. So, we always recommend to aerate within the first 24 hours. So, but
it's a common practice, I think, in craft to add another brew the next day. If the next day is 24 hours later, I think that's still okay. If the next brew is 48 hours later, then I would not aerate again. Então, a recomendação é aerar só dentro das primeiras 24 horas, né? Então, se vocês continuarem mandando o mosto para o tanque depois dessas 24 horas, o ideal é não aerar mais. Olá, eu vi ali no gráfico das temperaturas de fermentação que depois que terminava a fermentação já baixava direto para a temperatura de guarda fria. E eu queria perguntar se ele recomenda que seja essa a prática ou se recomenda que também seja feita o que a gente chamava aqui de segunda fermentação, né, lá para 5, 6 graus, algum período para que a levedura pudesse trabalhar nessa temperatura. He saw on your graphs. After end of fermentation, it always went back to the lagering phase. Yeah. Or is there any recommendation about like maturation within 5 to 4 or 5 degrees? There is many ways how lagers are made, and I think you can do two things. In my experience from the past, like here, this is the phase where you would reduce all your diacetyl. If all your diacetyl is reduced and you know that it's gone, then you can go immediately to low temperature. However, there are also other processes where we would do something similar and then cool back to something between 8 and 10 degrees and keep it for 2 more weeks. That also works. And then this period, the warm maturation can be a little bit shorter. Then not all your diacetyl needs to be gone before you start the cooling, because you will also reduce diacetyl at 8 degrees. Então ele falou que existem várias maneiras de você fazer uma fermentação de lager, e uma das maneiras justamente logo após a maturação a quente, ou até ainda durante a maturação a quente, quando ainda existe um pouco de diacetil, baixar essa temperatura para em torno de 8 graus, e daí assim manter em um período mais longo. It can be up to 1 to 2 weeks in some cases. Que pode ir até 1 a 2 semanas a 8 graus para continuar decompondo esse diacetil. Com relação à fermentação com pressão controlada, existe algum estudo com relação ao enxofre, de qual seria o melhor momento para a gente, ao mesmo tempo, aproveitar o CO2, só que não ter o problema com enxofre? Quais que são assim a sua opinião sobre isso? Yeah, a good question, and I think I know only part of the answer. So if you pressurize your fermentation as from the start, what you would typically get is a higher sulfur dioxide production. So this is a known effect that can happen, which is positive. On the other hand, it can suppress a little bit your fermentation speed. But I don't know the effect on H2S or other sulfur production. Fazer a fermentação pressurizada, né, é conhecido que aumenta a produção de dióxido de enxofre, que é positivo, mas relacionado ao H2S, ele não sabe essa resposta. And the most common way that I know, like how brewers apply it, is to start with a pressure of, let's say, initially during the fermentation, 0.1 to 0.3 bar, and then later, if they want to do spontaneous carbonation, then they increase the pressure to up to 1 bar sometimes during the fermentation of the last extract to create CO2. So that's also perfectly possible.
O que normalmente é utilizado é a fermentação, então, com pressão de 0,1 a 0,3 bar, já na fermentação primária, e para quem quiser utilizar a carbonatação da própria fermentação para cerveja, então, no fim da fermentação, fechar o tanque para fazer essa carbonatação. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, o pessoal vai estar por aqui ainda hoje, né? Então, nos intervalos, nos almoços, tem o standzinho também da Biotec. Passem por lá e conversem com essas feras. Vamos para o almoço que eu estou com fome. Falou! Obrigado, Dani. Obrigado.